Nada justifica. Mas uma grosseria não justifica. Uma mediocridade não justifica a outra. Não justifica. Se é isso, se vocês pagarem tapa com tapa, soco a soco, pau a pau, em que são diferentes? Esse foi o exemplo. O exemplo é, se te dão um tapa, levanta o rosto para tomar o outro. Aquele que não estiver pronto para levantar o rosto e tomar o outro tapa, aquele que não estiver pronto para levantar e tomar o outro soco, aquele que não estiver pronto para levantar e tomar outra paulada, merece isso aqui mesmo. Não sai daqui. Merece isso aqui mesmo. Não sai daqui. Porque não entra na minha casa. Merece isso aqui mesmo. Não sai daqui. É pior que eu queria, eu tinha que dizer muitas coisas, mas eu não vou conseguir me, como é que se diz, expor. Então, só assim, eu acho que como nós temos em conjunto dentro dessa casa, quando o mentor dá uma, já digo ordem, pedido, uma ordem para alguém da casa, tanto eu, tanto os outros da casa, poderiam dar um respeito, né? Respeitar todo mundo. Ou se o mentor, o pai da casa, auxilia em alguma coisa, para a gente respeitar e em comum, entre todos, fazer a mesma obra. Porque se teimar, brigar, discutir, não vai levar nada. Isso tudo é para um simples exercício autodose. Quanto querem ainda permanecer por aqui? Simples exercício de autoquestionamento. Quanto vocês ainda querem isso aqui que vocês dizem que é tão complicado? Porque se vocês não derem motivos, não merecem outra coisa. Eu vou ficar fora. Pelo menos uma lua. Quando eu digo ficar fora, é que o mundo não vai estar. Só. Nesse período, eu não vou me manifestar em absolutamente nada e ninguém. Vou ficar observando. Falar e observar. Esperando o meu dia. Muito bem. Agora que a gente já se entendeu, questões? Entendeu, moço? Então, a grande virtude é o sacrifício. Não há virtude maior que o sacrificar-se. E entenda que sacrifício é livre e imaculado de intencionalidade.
por ajudar. Não é nem ajudar, moço. Assim, não. É só porque a minha natureza é essa. Quero nada, não espero nada, sou nada. A minha natureza é essa, eu sim. A próxima questão trabalha exatamente isso. É uma coincidência. É que eu estou num processo de amadurecimento por estar na casa e eu já não, eu me irritava mais vendo certas coisas. Hoje em dia, desde que eu vi aquele cadeirante lá com 20 anos na esquina, e o senhor disse para mim, a vida é o que está posto, é isso, e não te liga muito a coisa, tu está pedindo para o universo para passar por isso. Então, você está dizendo para o universo, isso me comove, me toca, quero estar num lugar. Eu vi também de reclamar da mulher, tu quer ser a mulher... É o mesmo choque de realidade que tu teve. Eu reclamava da patroa até onde ele ser... Já foi acertado. Peraí. Na próxima vida tu vai ser a esposa e ela vai ser o marido e tu vai mostrar como é que se faz. Daí já passou tudo aquele negócio de querer mudar, que tá ruim. É a mesma coisa que o cadeirante. Ah, tá ruim, então tá. Então na próxima vida tu vai ser um cadeirante. Não tá tudo certo. Tem uma pergunta que tem um pouco de brincadeira, mas tem fundo de verdade. O Lindomar, sendo mulher, gostaria de ter um marido como Lindomar? Não. Sabe que deveriam fazer que nem o filme aquele que o casal mora. Um tempo ele é mulher e ela é o homem. Sim. Eu fosse você. Então tá tudo certo. Você só não lembra, mas isso acontece. Sim, pois é. Interessante que fazem as mesmas coisas. Pior. Exatamente. Pior. Tal ipsis literis, a mesma. Tem a mesma atitude, a mesma. Pior que quando a gente se irrita, que daí se lembra do espelho e vai ver, puta merda. Qual é a pergunta? Questão 894. Há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Têm elas igual mérito das que têm que lutar contra a sua própria natureza, que as superam? Aquela que ajuda, porque ajuda que no contexto dela é normal, e tem aquela que ajuda, mas não quer ajudar porque é egoísta. Assim, foi essa a leitura que eu tive da pergunta. Aí a resposta fala assim: as que não têm que lutar é porque nelas o progresso já está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço, e suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se um hábito, deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram a sua posição. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e admirais tanto, mais porque são raros. Mas sabei que nos mundos mais avançados que o vosso, e que entre vós é uma exceção, lá é uma regra. Ali o sentimento do bem é espontâneo em todos, porque são habitados, senão por bons espíritos. E só uma má intenção ali já é uma exceção monstruosa. Eis porque os homens de lá são felizes, e só será a terra assim quando a humanidade estiver transformada e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Caridade aqui é doar-se, como no conceito que o senhor apresenta, doar o seu tempo, o tempo da pessoa. Aí vem o que o senhor comentou. Algumas pessoas está o desprender-se já dentro dela, outras o freio de mão puxado, né? Eu lhe dou, mas puxando de volta. Assim, a grosso modo. Eu dou uma cesta básica querendo de volta, sei lá. Querendo reconhecimento, querendo Sim, obrigado. Porque é isso que eu, Firmino, tenho que mudar. Eu fazer
É aquela ideia, né, mentor? Que faça a direita sem saber a esquerda. E não propague, não queira aparecer com isso, sei lá. Acho que tinha que ter definição de bem na primeira página do livro. Desculpa. E o que é bem, então? Foi trazido que bem é o que acontece. É a vontade de Deus manifesta. A gente, E o que é a vontade a gente de Deus? interpreta o bom É o que como bem. acontece. Então o bem. Bom é o que é interessante para você. Tem o bom e o mal, e o bem ele é nulo, ele não tem. É as duas coisas, é o bom e o ruim. Mas a interpretação, sempre que se lê, ou a minha, esse bem é fazer bondade, é ser bonzinho, é ser bondoso. Não. A interpretação que dá. A interpretação Que eu faço quando lê ali, fazer o bem ao outro. Só respeita que tá bom. Tá cheio. Às vezes penso que pode ser uma pegadinha também, dizer que tudo tá certo para mim não me esforçar em fazer esse bem ali. Uhum. Então eu tenho que ficar, também não decretar nenhuma verdade, né? Mas eu só... É muito religiosa essa história de fazer boas ações, caridades, sabe? Talvez isso aí tá meio antiquado. Ou tem que pegar Só essa... não é o seu hábito. Pegar essa definição de bem, né? Você só não está habituado a isso. Por isso que me parece ser religioso, porque você tem ojeriza a religião, não está habituado a isso e parece para você deveras estranho. Também. Não é da minha realidade. Não sinto. Mas não sou melhor nem pior. Mas parece que tudo ali diz assim. É que dentro da sua programação, a coisa anda desse jeito. Ali diz, no mundo superiores vivem se abraçando, se beijando, se lambendo. Não está dizendo isso aí, não. Isso só na sua interpretação. Tá? O que diz é que as intenções que formam os hábitos são intenções e hábitos no bem, onde não colocam o eu e o meu interesse. Servem ao universo, seja lá da maneira como o universo determinar, e o universo cuida deles. Só serve. Tem que sem nada querer, nada esperar, nada saber, nada ser. Só serve. E talvez seja o que está acontecendo. Já está acontecendo. A vontade de Deus se faz. Tá. Próximo pergunta. Questão 895. Além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. As qualidades morais frequentemente são como a douração colocada a um objeto de cobre que não resiste à pedra do toque. O homem pode possuir qualidades reais que o fazem para todo mundo um homem de bem, mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, não suportam sempre certas provas e ainda que provas e às vezes tocar a corda do interesse pessoal para pôr fundo à descoberta. O verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara sobre a Terra que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. Milagre. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende a sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário,
ele prova que vê o futuro um ponto de vista elevado. Eu tinha feito um comentário sobre essa... Sendo coerente, se a principal virtude é o sacrifício, sim. Não, eu fiz uma pequena observação do mentor que eu queria comentar com o senhor. Então, aqui deixa claro, né, mentor, e até veio o exemplo também do Vanderlei agora, que ele viu um vizinho ali. O apego ao bem material não só aprisiona, como também nos rebaixa, né, mentor? Não rebaixa. Mantenha onde vocês estão. Entenda que uma coisa é o se utilizar na matéria estão, da matéria necessitam, e outra coisa é estarem apegados ao que é daqui, só bem diferente. Na primeira lição, na primeira percepção, quando você entende que você está aqui e está aqui para vivenciar isso você não leva com você, está passando, você está aqui, mas você não é isso. Na segunda percepção, quando você se mantém apegado às coisas do mundo, à matéria, é que você tem paixão por ela, você quer isso, você ambiciona isso. Você ambiciona o que é do mundo. E aí você então se torna escravo do mundo. Porque você pertence ao mundo. Mentor, querido, só uma pequena pergunta. Eu percebo, por exemplo, o meu pai veio de uma família muito pobre, ele foi adotado, ele teve uma infância até a juventude com muita restrição, até a comida era difícil. E isso levou o pai a ser muito, que não é uma crítica, mas ser muito dinheirista. Ele só vê segurança no dinheiro, você entende? Entendo. Então, esse contexto de vida, mentor, não nos leva, de certa forma, a ser assim? Esse contexto de vida talvez pudesse trazer o entendimento de que é possível sobreviver mesmo com pouco. As coisas passaram. E se hoje não são mais assim, tão bom quanto, viva em paz. Mas você vê como ele ainda se atormenta por aquilo. Então aquilo é o Deus dele. Ele é escravo daquela percepção. E vai desencarnar-nos, continuando escravo desses valores, e vai precisar de uma série de oportunidades intensas para se libertar disso. O senhor sabe que eu procuro ser gentil com o pai. Ele tem dores nas costas, eu faço massagem, dores nas pernas, eu levo ele caminhar, ele está ficando visão curta, a audição, a memória. Aí ele disse para mim assim, de uns tempos para cá eu estou sendo bem tratado, mas ele quis dizer que no casamento ele não foi feliz, porque ele brigava com a mãe, né? Ela não obedecia a ele, claro. Exatamente, enfim, é exatamente isso, né? E o trabalho era difícil, ele quis dizer que a vida foi difícil com ele e de uns tempos para cá estava sendo bem tratado. Aí, mentor, eu ouço isso e eu lembro, todo santo dia eu lembro do que o senhor me disse, é a tua obrigação. Ou seja, cuidar do teu pai e da tua mãe é tua obrigação. Então procura fazer da melhor forma e agora vindo com esses valores que eu estou recebendo. Não julga, não fala, não aponta, respira e ouve. Sem o conflito, o senhor entende? Isso. Em suma, é isso. Dá outra face. Deixa, vão cansar. Procura entender a teimosia, porque eu sinto, mentor, que todo ser humano passa por ciclos de vida igual. E a velhice, no geral, ela é mais ou menos igual para todo mundo. Você entende? Eu tenho uma vizinha que está com 82 anos, ela esquece da chave, fizeram tipo um colar para botar a chave nela, porque um dia ela saiu, deixou o fogão, a boca do fogão acesa e perdeu a chave, e daí chegou a mas isso não precisa ter essa idade. Me recordo que o Bulbo e uns amigos dele, quando saíam à noite, eles iam com um crachá pendurado com o endereço para que soubessem onde moravam. Ontem de noite mesmo, eu tinha que ter tido essa ideia na minha. E tomando chá, e depois olhei pro fogão, boca no fumaça, eu olhei pra ele, desliga.
Mais de meia hora ele tomando chá lá dentro, TV, assim, dormindo. Então, moço, se a grande virtude é o sacrifício, o grande pecado no final é o querer para si. Eu faço, eu posso, eu mando, eu digo, eu sei. E mais uma lição de hoje, de agora, não busca reconhecimento, não busca, não Busca fama, moço. Não espera um obrigado, Porque não espera. Isso, Faz porque o você que está acha certo, fazendo mas- negócio, então. Você está Exatamente. trocando Exato. o seu serviço pelo agradecimento. Pelo agradecimento, exatamente. Está se vendendo. O agradecimento é o seu Deus. É que essa é uma leitura importante para mim, mas eu lhe confesso que eu não via mal, quer dizer, por mal fazer isso. Eu só esperava, na minha cabeça, que seria também um ato de educação dizer obrigado, você entende? Mas aquele que respeita, nada espera. Pois é, nada esperava, né? Esse é o ponto, né? Que é mais um tijolo na minha construção de valores, como o senhor nos diz, né? Isso. Próxima pergunta. A próxima pergunta, é a última, então. Questão 896. Há pessoas desinteressadas, sem discernimento, que prodigalizam seus saberes sem proveito real por falta de um emprego racional. Elas têm mérito algum? Têm mérito do desinteresse. Todavia, não têm o dom que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre pelo menos uma ausência de julgamento. A fortuna não é dada mais a alguns para ser jogada ao vento, que outro para ser enterrada num cofre forte. É um depósito do qual terão que prestar contas, porque terão que responder por todo o bem que poderiam ter feito e que não o fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro que lhes dispunha e não tinha, e deles não fizeram esse propósito. Muito bem, moço. E o que isso está querendo dizer, então? Que vocês são responsáveis por tudo aquilo que vos sucede na existência. E vamos reiterar hoje. Tenham misericórdia dos que têm mais, porque eles vão responder por muito mais. Vocês são responsáveis não por aquilo que passam, mas também, como no seu ditado, culpado pela ação tanto quanto pela omissão. Por toda oportunidade de respeitar que deixaram passar em prol dos seus interesses pessoais, também serão cobrados. Todo pensamento vai ser posto na mesa no dia. Doutor querido, mas o senhor sempre nos coloca que só vai ter uma pergunta. Isso, é só uma. O que você fez com a oportunidade que te foi dada? Mas esse conjunto de avaliação que o senhor acabou de nos colocar, mentor, Está nessa pergunta. ela engloba tudo. E aí vai passar, como vocês dizem, um filme na frente de vocês, com todas as oportunidades de respeitar que jogaram fora. Para alguns o filme dura um pouco mais, né? O senhor sabe que, ouvindo o senhor, algumas coisas não exatamente impactam, mas me levam a pensar como o senhor, de fato, coloca a igualdade que todos nós somos. Esses dias o senhor comentou conosco ali que a missão de um criminoso ela é tão honrosa quanto a missão de um grande benfeitor. Elas são idênticas na proposta, né, mentor? Sim. Então, essa possibilidade de ver as coisas. Mais, moço, idêntica na proposta, mas compreenda quem é o melhor servidor colocado
no trabalho. O melhor servidor, ou seja, aquele que é mais entregue a o que tudo isso aqui demanda, é aquele colocado naquilo que vos parece nefasto. Esse é o melhor servidor do universo. É fazer o trabalho sujo, digamos assim, matar várias pessoas, violentar. Esse talvez, moço, porque ele vai ser colocado como o pior na terra, vai ser recebido nos céus com honraria e louvor. Cumpriu a parte dele, aquém de tudo aquilo que podiam pensar, achar. Lembra, moço, tem um entre vocês assim que é parecido. Aliás, a história justamente propõe, a alegoria propõe esse pensamento, que é o Judas. Esse chamava de amigo, porque ele fez o que os outros não tinham condição de fazer. Mentor querido, eu vou fazer uma pergunta ingênua, mas eu vou fazer para o senhor. Por que ainda nós necessitamos que alguém mate os outros, que alguém violente crianças, que alguém coloque fogo no jardim de infância? Sei lá, a coisa mais absurda aos nossos olhos. Sim. Talvez é a pura forma de respeito. Mentor. Justamente porque te parece absurdo. Justamente porque isso toca, porque então o Deus de vocês é o jardim da infância. Entende, moço? Porque vocês não estão olhando para Deus, deram as costas. E quando eu falo Deus, não é um velhinho de barba, é mais fácil, o universo. Porque deram as costas para o universo em prol do interesse próprio, do que eu quero. Qual é a grande questão de todo ser? Não é basear tudo no eu. Enquanto eu acho, ou enquanto eu acredito, enquanto eu sei que isso é errado, É como se impor a verdade da pessoa, né, mentor? Querer dominar, possuir tudo. Possuir e determinar como a vida se manifesta. Possuir e determinar como o universo tem de ser. Por exemplo, eu continuo entregando cesta básica no centro, mas eu consegui já ter uma visão diferente. Eu continuo doando sangue. A única coisa que eu me lembro, mentor, que tinha uma senhora chamada Júlia Tedesco Rossi, que era a nossa professora lá, já é falecida hoje, e a irmã dela era a Dona Lídia, que estão na casa, completou 100 anos aqui no Machado. E ela dizia assim, ó, fazer o bem é da lei de Deus. Então, quando eu coloco o braço lá, que vai ser retirado o sangue e vai ajudar outra pessoa, eu lembro, a picada não dói, fazer o bem é da lei de Deus. E daí o senhor já disse também, o que é a lei de Deus? É amar, né? Então, que resume tudo e abarca tudo. Então respeite tudo e todos. Se você quer cumprir a lei de Deus, respeite tudo e todos. Então, muitas vezes respeitarmos é dar um tapa também, porque precisa. O outro precisa do tapa. O outro precisa do incêndio no jardim da infância. Da bomba explodindo onde vocês colocam os velhinhos de depósito, lá porque não querem cuidar. Isso, na casa precisa da bomba explodindo. Ou do incêndio, coisa que vale, né? Matar todo mundo, enfim. Mas o que eu quero dizer, mentor, é que eu, Firmino, agora eu estou fazendo as coisas, continuo fazendo porque eu acho que são certas, mas eu estou tendo uma outra ótica de interpretação. O senhor entende? Eu já consigo dizer assim, talvez é a minha verdade que eu estou depositando nesse momento, mas até a minha verdade possivelmente vai mudar. Basta ver que você mesmo disse que há 30 anos atrás você tinha um outro entendimento. Exatamente. Então, a única certeza é a mudança. Você daqui a uma semana pode estar pensando totalmente diferente. Entenda isso. É certo que a mudança vai acontecer, de um jeito ou de outro. Isso é a percepção inteligente, o princípio inteligente. Compreender que a mudança vai se manifestar. Então você tem que aprender a andar sob a mudança, sem ter onde se segurar, se equilibrando na própria mudança. A mudança e a transformação é o seu equilíbrio. Não pode estar pegado a nada, não pode querer nada, não pode esperar nada, não pode saber nada. Porque toda vez que querer se apegar, souber, acreditar, vai mudar.
eu estava exatamente pensando sobre isso, mentor. Na verdade, eu estou formulando um pensamento, mas o senhor abre o leque de tal maneira, mentor, assim, sabe? É como se fosse uma grande colcha de retalhos. Cada facezinha ali representa uma possibilidade e tudo está, sem buscar o certo e o errado, mas tudo está perfeito. Aquela colcha de retalho é como se fosse Ela cumpre o papel dela, que é cobrir. É exatamente isso, moço. Porque as coisas têm o seu propósito e elas, cumprindo o seu propósito, são todas perfeitas. E a Dona Padilha falou sobre a questão da pergunta, que ela, no momento derradeiro, né? Ela falou o seguinte, seguimos com o momento derradeiro, porque a pergunta também é feita a cada momento e a cada dia no presente. Exatamente. É cobrado de vocês a cada dia o que fizeste, o momento passado que meu Pai te deu, e todo o que nosso Pai nos deu. Exatamente. A cada momento é esse momento derradeiro, porque cada momento é o último. Muito bem. É exatamente isso. Porque essa pergunta, ela só vai englobar todos esses momentos. Então, a questão não é a pergunta em si. Nem o momento em si, mas é todos os momentos. Né? Quais são? E sim, isso. Em si, então, quais são os valores que carregam e com esses valores vocês estão respondendo a cada instante a vida que vocês têm. Por quê? Porque nunca vão conseguir o tempo todo com o que acontece. Como vai ser? Como eu vou responder isso? Não, isso é impossível. É tirado de vocês essa percepção quando a coisa acontece, sucede a vocês. Mas se vocês tiverem valores, se vocês tiverem como sacrifício pessoal, o sacrifício do eu, um valor constante no seu existir, na sua caminhada, resolvido. Resolvido. Se tiverem o valor do respeito incondicional a tudo e todos, resolvido. Por quê? Porque todo pensamento, todo ato, todo instante vai se basear, vai estar solidificado nessa percepção de vivência plena do respeito, incondicionalmente. Por isso que é o valor. Até por si próprio daí, né? Que pode ser uma proposta de culpa isso. Daí se eu tenho respeito por mim, fiz o que Deus quis. Vivência plena do respeito. Senão sempre não vamos conseguir. Sempre chegamos perto e não conseguimos. Para isso, moço, então você tem que respeitar tudo e todos também, né? Eles não, também estão fazendo o que eles conseguem. Sim, não então, se estão perdendo o crachá, se estão brigando com você, se estão gastando energia. Se eu quiser usar o direito de dizer que eu fiz o que Deus quis que eu fizesse, todos o outro estão fazendo também. Tá. Entendeu, moço? Vou fazer. Quando encontrar o vizinho na cama lá, estão fazendo o que eles têm direito de fazer, ele e a sua esposa, né? Não tem problema nenhum. Não é assim, moço? Hã? É, né? Se acontecer, daí vamos ver. O problema são as exceções. Não ficar. Diga, então é exatamente isso. Tem todo o direito de fazer. Vai, sirva petiscos, champanhe, peça se ele quer uma massagem para poder continuar o exercício. Né, moço? Terapia do arreto. E você já conhece bem como funciona. Entende que a teoria é muito gostosa. Sim, né, sim. Praticar ela pode ser um pouquinho diferente. Né? Deus é muito complicado. Muito antes, pelo contrário, é simples. Sim. É absurdamente simples. O problema é que a simplicidade de Deus não está posta às conveniências. Sim. Aquilo ali que tu falou antes, quando quer dominar, dizer como é que é, não sei o que, tudo aquilo ali, em nenhum momento vai dar enxadada vai querer se prejudicar, né? Tudo o domínio, dizer como é que é, faz o bem, não sei o quê. Nem um minuto diz, mas não me foda em nenhum nisso, né? Não me prejudique em nenhum momento.
tudo aquilo tem a intenção de garantir a zona de conforto. Quando a gente nasce, a gente está numa família do qual a gente tem que respeitar pai e mãe. Quando a gente vai para a escola, tem uma estrutura com a disciplina de professor, de horário, de conteúdo. Quando a gente vai para o trabalho, tem hierarquia de chefe, direção e atividade a ser cumprida. Certo. Quando a gente casa, quando a gente vem na casa espírita, na amorosidade também, tem, não é exatamente diferente, mas tem que ter uma organização. Isso não traz para a gente, intrinsecamente, que nós temos verdades, dizer tal coisa é certo. Nós temos que começar o trabalho às 7h30 ou 8 horas. Nós temos que... Eu entendo o que você quer dizer, moço. Pois é. Eu entendo, compreendo. Só um ponto. Nada disso é obrigado, moço. Você não é obrigado a respeitar pai e mãe. Você não é obrigado a respeitar seu professor na escola. Você não é obrigado a respeitar seu cônjuge. Você não é obrigado a respeitar o seu chefe, o lugar onde você trabalha. Você não é obrigado a estar aqui. Esse é o preço. É o preço por quê? É o preço de ter a coexistência com o pai e com a mãe. É o preço de poder coexistir na escola. É o preço de poder coexistir com uma esposa, com um marido, com um companheiro. É o preço de coexistir no trabalho. É o preço de coexistir aqui. Isso é o preço, moço. Mas é obrigado? Não, não é. Tanto é que não acontece. Ou todos, o tempo todo, sempre estão se respeitando uns aos outros. Não, não é. Então, não é obrigado, é o preço. Já pensou, moço? Quanto tempo... não, tem um trouxa aqui. Tem. É mais ou menos esse que está ali cedendo, está pagando a luz do outro, está pagando o que mais quer, moço? Que você paga para o vizinho lá? É ele que está pagando. Ele usa muito mais do que eles, porque ele nem sabe que ele deixa lá a torneira aberta, ele nem imagina outras coisas que os caras fazem lá, né? Porque se soubesse, e agora ele vai ficar sabendo, vai deixar ele mais nervosinho, né? Mas por que ele está pagando? Você sabe por que você está pagando? Porque se tem um espectro, tem um trouxa. Porque você fez essa escolha. Pode até ser, e sim compreendo, que ela foi dentro do seu entendimento baseado no altruísmo. Altruísmo? O que é isso? Ajudar o seu próximo. Sim, não, mas é que eu já sabia que ele como é que era, quando eu conheci. Ótimo, moço. Você já sabia que era assim, então ainda mais. A você não cabe reclamar. Porque você já tinha essa percepção, esse entendimento. Você sabia exatamente onde isso ia acontecer. Onde isso ia dar. Não sabia? Sabia. Doutor querido, só um pequeno comentário. Quando a gente é criança que nasce numa família, até 7, 10, 12, 15 anos, a gente está, entre aspas, obrigado a cumprir. Como é que uma criança de 5 anos vai dizer que não vai cumprir o que o pai... Que talvez não. Moço, quantas crianças você já viu de 5 anos na frente do objeto de desejo fazendo uma balbúrdia porque quer aquilo? Mas ele é mais responsável do pai e da mãe. Olha esses que estão aqui sempre. Bom, a dela, quando começar, ela vai se preparar. Eu tô feliz. Moço, então isso é a coisa mais corriqueira que tem. Pare e analise. Pare e veja, moço. Fora do seu prisma, do seu filtro de certo, errado, bom e mal. Dê 2 passos atrás e veja a coisa realmente como ela é de verdade, moço. Olhe bem. Dizendo que as crianças dominam pai e mãe, de certa forma, é isso mesmo. Pergunte para quem tem como é que funciona. Pergunte se ela pode acordar a hora que ela quer. Se ela pode comer o que ela quer, na hora que ela quer. Se ela pode sair e fazer o que ela quer. Ela é escrava dos vermes lá. E depois cresce e reclama ainda, né? Não, daí crescem e aí, quando saem de casa, o pai e a mãe fazem: ai, mas tá tão vazio, senti saudade.
Vocês lutam todo dia pelo sofrimento de vocês. Porque vocês já reconhecem o sofrimento de vocês como uma parte integrante do que vocês são, de quem você serve, de quem você é. Agora, conseguir abrir os olhos e ter ouvidos de ouvir que você é que está buscando tudo aquilo que você desgosta, é a inteligência, é o amadurecimento. Que nada disso foi forçado, muitas pelo contrário, irmãos. Vou voltar à mesma analogia. Estão num belo campo com árvores frondosas e ao caminhar por esse campo vem um banquinho, uma corda. Fazem questão de botar o banquinho embaixo de um galho frondoso, de passar a corda por esse galho, perder ela firmemente, num galho bem firme, fazer um laço na outra ponta, colocar no pescoço e se atirar do banco. E ficar pendurados pelo pescoço. Reclamando de Deus. Dizendo que são vítimas. Por que Deus botou essa corda, esse banquinho e esse galho? Como eu fui parar e onde eu estou? Por que as coisas estão assim comigo? Doutor querido, me suscitou outra pergunta aqui. E a disciplina, ela entra onde nisso, doutor? Disciplina é vigiar os pensamentos a cada instante. E o que é vigiar? É realizar esse exercício de meditação. Pensar aquilo que está sendo proposto na mente de vocês. Se separar da mente, se desvincular você de você mesmo. E fazer essa questão, você está dizendo isso por quê? Por que está dizendo isso? Onde isso vai me levar? Qual é a consequência dessa situação? E a partir de você manter essa disciplina sempre pura, em todo o pensamento, você deixa de ser conduzido pela mente, para então poder trocar a mente por valores que mesmo com a coerção que a mente busca sobre você, você não se entrega a ela. E é engraçado, né? Que essa desapropriação de si mesmo, né? De separar, como a humanidade nos pede ao contrário, né? Porque esses tempos eu ouvi de uma pessoa assim, não, tu tem que parar de desassociar, de te retirar dessa forma de ti mesmo. Tu tem que te entender, te conectar mais contigo. Conectar a Michele com a Michele mesmo. Aí eu fiquei olhando, mas eu estou lutando para fazer ao contrário, desconectar. Justamente. Mas entenda que a proposta de quem te disse isso é uma. É. Isso vai de acordo com os interesses que tem. Sim. Então não está desenquadrado, muitas pelo contrário, está realizando, manifestando exatamente aquilo que precisa manifestar, de acordo com os anseios e com o entendimento e verdades e valores que traz. Mas me fez pensar em mim na proposta aqui. Eu pensei, cara, mas eu estou lutando justamente ao contrário, para não acreditar e não me basear só nisso, não me associar a isso. Mas faça o seguinte a essa percepção. Ainda assim, as coisas vão acontecer da mesma maneira. Só que você já passa a percebê-las sobre um outro prisma. Não um prisma onde você pessoaliza as manifestações da vida e você consegue manifestar a inteligência de dizer, tá tudo bem, é o que é. Está acontecendo, eu compreendo o que está acontecendo, mas eu não me entrego ao acontecimento. O acontecimento não é mais meu senhor, eu não sou escravo disso. Mesmo que isso aconteça. Eu vejo muitas coisas que têm acontecido agora que a minha percepção mudou muito de anos para cá, né? De olhar para as coisas e parecer que eu estou vendo de um ângulo de fora, assim, como se eu estivesse observando a manifestação. Ter essa sensação de não estar mais... Quero saber como você fazer também. Às vezes... Para você estar assistindo um teatro, né? Tem momentos que eu me percebo assim, tipo, eu estou olhando a Michele reagir, mas não, a Michele não sou eu.
Eu não me percebo mais com a Michelle como verdade única. A gente enxerga a situação ali, mas como se a gente tivesse dado um passo para trás e está enxergando A gente deixa o aparelho funcionando, a gente fica observando o aparelho. Mas o cara não pode começar a entrar no desânimo. Desânimo? Tipo assim, Pelo contrário. esse nada querer, sabe? Não tô dizendo que vocês estão erradas, né? Tô dizendo que eu, às vezes, Não, eu também. sabe, do nada querer, não sei o que, o cara pode entrar também. Não quer nada? Então não quero mais nada mesmo. Vou deitar no meu sofá e dormir. Velho, gordo, preguiçoso. É isso! Eu vejo, né, Michelle? Eu vejo. Eu não sei por Michelle. Mas eu vejo como um troféu. Porque tu conseguia não estar dentro da situação. Eu me sinto muito bem quando eu me percebo assim. Mais do que perceber isso bem, então, aí sim, a compreensão de que a situação deixa de ter toda aquela dimensão que outrora tinha. E vocês conseguem se desvencilhar da proposta muito sutilmente, sem grandes alarmes. De certa forma, tem muitos momentos que eu olho que você me surpreende e olhar para mim e dizer, cara, em outro momento eu estaria pirada com isso. Estaria assim, sofrendo um monte. Não quer dizer que eu não entenda que existe preocupação. Eu estou preocupada, mas isso não me faz sofrer. A preocupação não me faz sofrer como me faria em outro momento que eu estaria surtando. Eu olho, tudo bem, vamos embora. E aí eu vi essa mudança. Assim. E é engraçado me perceber e perceber outras pessoas que estão passando pelo sofrimento que eu passava, né, que eu passaria na mesma situação. E olhar e dizer, cara, eu já tive exatamente assim. De qualquer coisa eu me quebrar o meio. Desestruturar de uma forma que eu não consegui nem reagir. Tem momentos que tenho visto isso. Não vou dizer que é toda hora ainda tem, né? Mas seria bom a gente ver só olhando a vida da gente de fora. Até mesmo que a gente está desatando sem a vida. Sem botar o emocional ali, né? Eu acho que a visão que vocês têm de olhar e dizer assim, vai saber, de repente eu chego lá ainda, né? Mantém esse equilíbrio. Olha, até fica engraçado quando tu faz esse exercício, tu olha para ti mesmo e diz assim, tá fazendo merda de novo. Absurda. Uma bobada na cabeça. Vai ficar dando um tiro atrás do rabo. Muito bem. Eu estava lembrando que esses dias, irônico, eu acho que sei lá. Eu disse para uma filha assim, quando me for, você não seja burro que nem teu pai do vizinho. Muito bem. Mas isso não vai deixar eu mais esperto, vendo que eu sou burro também, né? Não vai Não, mas tende a repetir o seu comportamento. Compreendeu? Sim. Mas água mal não vai tanta dura, tanta baba até que pior. Desencarna. Isso. O mundo ali tem tudo e também não adianta reclamar. Exatamente isso. Por isso que isso já foi posto a vocês. Esse murmúrio, esse choro, só tem aqui. Só tem aqui esse choro. Porque só chora assim aquele que é embrutecido em querer enganar a si mesmo, lembra? Esse primeiro componente do amor, sinceridade. Consigo mesmo. Verdade para consigo mesmo. A mesma verdade, a mesma sinceridade dada ao seu próximo. Mas
primeiro consigo mesmo, que vocês o tempo todo estão se enganando. E não enganar de não saber, porque não sabem. Estão se enganando porque estão mentindo para si mesmos. O tempo todo. Mentem para si mesmos. Que existe algo de fora causando isso. Como é que isso pode ter acontecido agora? É só a herança que você está deixando para si mesmo a cada instante. Só isso. É sofrer sem necessidade. Pelo conjunto de escolhas e valores que os norteia desde sempre. Que lhes dão direcionamento desde sempre. Por isso que não tem vítima. Muito antes pelo contrário. E isso tudo ainda é todo o amor que vocês merecem, para que através desse entendimento, nas sucessivas oportunidades, nas sucessivas reencarnações, compreendam. Não adianta ficar dando com a cabeça na parede, que a parede não vai mudar. O vizinho não vai mudar. A esposa não vai mudar. O pai não vai mudar. O chefe não vai mudar. O marido não vai mudar. O namorado, o trabalho, não vai mudar. A vida está posta. É um banquete. Tem sofrimento, desilusão, amargura, paixão, raiva, descontentamento, violência. O banquete está posto. Mas cada um se serve daquilo que lhe apetece. Lá no cantinho, onde os cachorros são servidos, tem 3 gotinhas de respeito nesse banquete. É porque o ser humano não é. Não. E nos últimos 8.000 anos só os pés do. Não, mas foi nos últimos 2.000. Ah, 2.000. Os prédios estão melhores. Tem algumas perguntas do Jair. Já vamos a elas. Muito obrigado. Não é isso. Mais alguém? Eu ia comentar um negócio, mas deixa a Silvana fazer as perguntas. Você também tem muitos séculos ainda pela frente. Muitos ainda. Vai ver esse planeta se desfazer e ela vai ficar aí ainda. Olhando a Lua. Procurando ele fala que tem vazio. O que ela procura, ela não vai encontrar na Lua, está mais na Terra. Eu achei a imagem no sol. Procurando ajuda aí, né? Sintetize a pergunta. Já sabemos as perguntas, elas estão mais objetivas até. Salvo satisfação. Ouço vocês dizerem que é para bem viver, bem aproveitar tudo isso, viver feliz, e me veio a curiosidade de compreender se vai chegar com o tempo da prática esse momento realmente, onde tudo vai ser só alegria. Sim, é só desencarnar. Vai chegar. Foi bem objetivo. Isso vai ser dado pelo simples fato de você ter compreendido a moral da história, que é Deus quem manda, e com isso a paz de não julgar mais as coisas e a harmonia de não ficar mais batendo de frente com o que acontece. Exatamente isso, só que isso acontece do lado de cá. Não acontece na matéria. Na matéria, a ilusão é muito preponderante. Percebi que conviver com a ideia de uma causa primária te leva a relaxar e você se entrega. Já ouvi espíritos falarem que Deus é só uma palavra, o que de fato existe,
E também poderia comentar um pouco sobre essa onda de Deus ser só uma palavra? O que de fato existe? Nada. Nada do que é possível que se reconheça nesse estado de percepção que estão. A realidade é outra, muito, muito aquém disso tudo. O entendimento proposto de que Deus é só uma palavra serve para desconstruir a imagem, a figura que se criou de Deus. Essa figura criada e manifesta, né, hoje, principalmente pelas suas religiões, mas que ela começa quando do entendimento de ter um ser a ser cultuado, e esse ser tem demandas e requer coisas que são as mesmas coisas que eu quero, por se criar um Deus à sua imagem e semelhança. Então cabe justamente essa desconstrução, dizer que é só uma palavra, justamente para tirarem esse peso, porque a palavra carrega um entendimento, uma figura, uma imagem, um símbolo que não condiz em nada com o entendimento que se pode alcançar. Então, melhor é que se desconstrua a palavra e se trabalhe com outras palavras. Vamos adotar a vida, o universo, fonte. Qual é o seu nome? Lindomar. Aliás, se quiserem qualquer coisa, se estiverem precisando de solucionar questões de saúde, financeiras, matrimoniais, qualquer problema, conselho, qualquer coisa, falem com ele. Ele vai resolver. Como é que usam para fazer, transferir? Pix. Isso. Ele faz também, aproveitem. Conforme o Pix que eu receber, a ajuda é maior. Não, você faz, você é Deus. Eu. Você é a causa. Mas eu preciso oferendas em Pix. Não, moço, você vai ter oferenda e oração. Oração não. Nem você é um Deus trouxa, então. Ladainha, tal. O Deus trouxa é só esse pintado. E você acende uma vela e ele vai fazer algo para você. Tem uns outros, moço, que vocês deixam lá uma galinha e acham que dão essa galinha para Deus e Deus vai resolver alguma coisa. Eu nunca apreciei isso. Galinha deve valer muito para você. Ainda mais comida que podia estar comendo. Só uma pergunta lá, desculpe, Silvano. Acender vela é errado, mentor? Não, moço. Não é certo, é só acender uma vela. Porque nós temos lá em casa um pequeno colar do pai lá, que nós sempre temos uma vela de 7 dias acesa. Qual é? Entenda. Ter essa vela para vocês, isso é um símbolo. É um símbolo que vocês utilizam. Eu não vou dizer que isso é errado, só vou dar uma outra interpretação. Tá? É um símbolo que vocês utilizam como muleta para, através da sua mistificação, ter algo que conecte vocês ao seu entendimento alegórico de divindade. Tanto é que eu sempre digo, pai, vamos lá bater a cabeça e tal. Isso é só um símbolo, moço. É só que cabe só para você. Ele é certo, ele é errado? Ele é o que ele é um símbolo. Certo, errado, bom e mal, bonito, feio, é o que cada um acha. É só um símbolo. Agora, acreditar que porque está ali acesa uma vela, que porque bate cabeça lá, alguma coisa vai ser diferente? Não vai ser nada diferente. Mas que o orixá, a entidade, santo ou Deus, quer isso? Não. Isso é um símbolo que tem uma simbologia, um significado para vocês. E nisso não quero desmerecer o símbolo. Desculpe, mentor, mas por que isso é criado, então, se não tem uma finalidade, a grosso modo? Não é que não tem uma finalidade. Mas... Não é que não tem. A fábrica lá que vende. Para quem não tem crença em coisa alguma e não respeita elas, né, moço? Só aproveitando aqui. Ótimo, moço. Mas vamos lá, moço. Finalidade tem. Para aqueles que acreditam nisso e que precisam, que são dessa egrégora, que precisam dessa simbologia, que para eles faz sentido, para esses é real, moço. Mas não é real porque Deus, ou porque o universo, ou porque qualquer orixá ou entidade
tem qualquer tipo, se sente isso como uma deferência. Não, moço. Respeita porque é para você acredita. Não, o senhor sabe, meu pai foi cambono por mais de 40 anos. Certo. E o pai tinha, na percepção dele, quase que militar. Ele fala assim, se vamos entregar uma oferenda na floresta, tem que pedir licença para tal entidade, pedir licença para outra. Tem que sair de costa, não pode olhar. Então, à medida que o tempo passou, eu ajudava o pai a levar, e o pai dizia, pisa para trás, não olha. O senhor entende? Então, são ritos. Isso, é ritualístico. Na cabeça do pai, Deus o livre para fazer o certo. Perfeito, moço? Mas só que isso serve só para ele. Ou ele aprendeu assim também, né? E acredita que as coisas têm que ser assim e merece, digo, de todo o respeito. Do ponto de vista ou de percepção daqui, se respeita, porque isso tem uma função dentro da proposta da encarnação, mas não vai mudar nada, moço. Lembra aquela vez que o Daniel quase matou o coração da encruzilhada? Eu fui despachar a vela e eu virei de costas para sair da encruzilhada e o Daniel, não vem de costas! E esse foi o homem planta aí, que chegou dizendo que não gostava de Umbanda. Não gostava. Lembra, moço? Quando ele chegou, você tinha pavor de Umbanda. Sim. Né? Depois estava... A gente vai vendo, né? O pessoal saía lá de dentro dos sábados no ônibus, ele vinha todo centro. O pai, tem um pessoal que tem uma fazenda que era conhecido do pai, eles deixavam, tem rio e tal, e ficava o dia todo lá. E um dia o pai tinha entidade que era uma senhora morena, meia gorda, que incorporava o São Jorge, daí o pai tinha muito respeito pela entidade, e eles tinham um ônibus e uma rural que era do senhor do seu Balbino lá, e o pai dirigia para ele. E um dia o pessoal, porque saiu muito cedo de Bento, tipo 4 horas da manhã, para chegar às 7 horas lá em Lajeado Grande, um pouco antes. Aí decidiram parar o ônibus porque as mulheres queriam urinar, coisa que vale. Daí o pai, de respeito para não olhar a senhora urinando lá, só que ele ouviu aquela entidade africana, assim, um moreno forte, com aquela calça branca só para baixo, sem camisa, e o pai viu que vinham dois falando uma língua que ele não entendia, mas devia ser uma língua africana, e eles vinham em direção àquelas entidades, porque mesmo a senhora, ao descer do ônibus para urinar, já estava se conectando, se visualizando. E daí depois, lá nos trabalhos, a entidade, lá o pai Joaquim, falou pro meu pai, o que tu viu, Cambono, né? E o pai disse, olha, eu não olhei muito porque eu achei que a madrinha estaria urinando, mas eu via o pessoal vindo. Isso. Então, todo esse simbolismo tem significado e teve significado para aquele momento, para aquelas pessoas, para aquela egrégora. E o que está por trás da figura? O que nos cabe? Respeito. Respeitar aquela egrégora, aquelas pessoas, aquele simbolismo, o significado e tudo aquilo que se manifestou. Respeitar. Mas não se submeter. O senhor sabe, mentor, eu particularmente aprendi que tem que respeitar. Por exemplo, tem gente que é muito, diria, sem noção, sem educação, que se vê um trabalho na esquina ali, chuta. Eu sempre respeito. Tanto é que o pai conheceu... Esses também são dignos de todo respeito. O senhor sabe que o pai conheceu um padre do bairro Pio X, que o pai fez uma terraplanagem lá. Disse que ele era maluco, disse que ele se visse garrafa de cachaça ou vela, a cachaça ele tomava e as velas levavam para a igreja. Bom uso que fazia. Mas não era um ato de se respeito, né? Não! Meus tios faziam isso. A cachaça não ficava ali. A minha avó sobreviveu ao tempo em que, quando meu avô morreu, ela não recebia a pensão do INSS. A minha avó sobreviveu e alimentou os filhos com as galinhas de macumba. Os pais de santo despachavam e aí o pessoal das casas ia lá, recolhia e levava para ela ter o que comer. A minha avó sobreviveu com as galinhas de macumba e com os despachos. Os patos lá na Lagoa do Risso vivem dessas pipocas que eles põem lá. Foi feito bom uso, de certa forma, as entidades ajudaram ela de alguma forma a sobreviver e os meus tios e minha mãe a sobreviver.
era o que eles tinham para comer. As comidas dos despachos. E eu imagino que de forma nenhuma era desrespeito, no momento que eu imagino que as próprias entidades, né, disponibilizavam para eles esse alimento. Mas, moça, nessa situação da sua avó, se cumpriu exatamente a situação por que ela acontecia. Vamos trazer isso. Onde isso começou? Isso não tem na cultura da ancestralidade vinda da África. Isso começou a acontecer aqui nesse continente, porque tinham aqueles que fugiam e então colocavam alimentos em pontos específicos, em encruzilhadas ou embaixo de árvores específicas, próximo de pontos referenciais que eram pré-determinados. Então, alimentos aí, e diziam para os seus senhores que aquilo era a sua religião, quando na verdade era só para alimentar aqueles que fugiam. Com o tempo, isso se foi sincretizado dentro do que você chamava de Umbanda, Candomblé, ou qualquer outra vertente e foi trazido e colocado como algo sagrado. E a vela era para eles enxergar no escuro. Exatamente, para iluminar onde é que estava a coisa. No meio da noite. Eu vi um filme que se retrata há muito tempo atrás, mais ou menos essa visão. Quando deixava trouxinha de coisa para a esquina. Aquecer, para limpar os ferimentos. Deixava um véu. O que cabe, né? Aí depois de exposto tudo isso, uma vez mais, é desmistificar, tirar essa coisa essa mistificação de que isso é sagrado, que isso é intocável. Não. O que é digno de todo respeito são vocês. Cada um de vocês. Não importa a manifestação que tenha. Não importa como se manifeste. Isso é irrelevante. Porque isso tudo é oportunidade de respeitar. Como eu, Firmino, estou mudando com esse leque que o senhor abre, porque eu sempre fui, até chegar na casa, eu era muito indignado com o pastor que pede dinheiro para comprar caminhonete, comprar helicóptero, comprar avião. Ele pede. Dá quem quer. Pois é. Mas eles trabalham com a Bíblia, dizendo que a Bíblia manda dar. Moço, aí entenda o seguinte, ele é responsável por ele. Respeite-o. Porque ele vai lidar com as consequências dos valores dele. E você não sabe. Você lide com os seus. Exatamente. E hoje, ou amanhã, quando você estiver lá com seu pai e ele for lá bater, vai e bata da mesma forma. Eu também bato na cabeça. Isso, exatamente. Por isso que eu digo, vai e bata da mesma forma que você fez. Né? Por quê? Porque isso é um ato de respeito a partir de hoje, moço. Não é Deus. Deus não precisa disso. É o seu pai. Muito obrigado, muito obrigado. Já passou ali na Universal, perto de Porto Alegre, perto da rodoviária? Sim. E agora é até onde era estagiário. Pois é, isso aí confirma a quantidade de gente que está lá. O tamanho daquele pavilhão que é aquela igreja. É um labirinto para a gente atravessar ali, um labirinto. É para ter uma passarela para passar. Não, atravessar por dentro. Desculpa. Já ouvi também a mesma entidade que diz que Deus é só uma ideia, dizer que a razão cria para também manter a gente em prova. É exatamente isso que já conversamos. Isso. Também é como uma hora falar que devemos tratar ele como uma causa primária, ou seja, a coisa mais importante. Poderia comentar, mas esse comentário pode ter. Isso. Próximo. A paz silencia as ideias, argumentos para julgar ou criticar. A harmonia não se contraria ou se contrapõe. Elas vão ter que ser constantemente mantidas até que se instale a felicidade, no sentido de uma tranquilidade emocional para os humanos ou sentimental para o espírito? Muito bem, isso por ser. Mas para alcançar isso, primaz é o sacrifício. E não existe paz, não existe harmonia, não existe felicidade sem sacrifício. Sacrificar o quê? Sacrificar todo o resto. Sacrificar o que eu quero, o que eu acho, o que eu sei, o que eu gosto. Tem que
serve para tudo isso. O preço é o sacrifício de tudo. E que fique só isso, então. Só a paz, só a harmonia, só a felicidade. E para alcançar, tudo tem que ser sacrificado. Tudo tem que ser posto na pedra do sacrifício e cortado a cabeça. Porque senão volta. A não ser a hidra, né? Se cortar a cabeça da hidra, vem doenças. O que é a hidra? Sua satisfação, seu desejo. Se tiverem satisfação e desejos forem satisfeitos, você vai precisar 2 vezes mais na próxima. É a hidra. Entendeu? O dia que você pegar ele de jeito, vai precisar ele e o outro também. Se não der conta, tem um terceiro. Aí esse pega os 3. Hoje eu estou falando todo o primeiro. Eu só que requisitava e uma... Jesus do céu. Ele falou que tem Pix. Ah, bom, eu vou deixar a mola pro saco. De forma alguma permitiríamos que você não estivesse nesse meio. Como é que é? De forma alguma permitiríamos que você não estivesse nesse meio, moço. Ah, eu não posso me eximir dessa prática. De forma alguma. E vai perder a diversão? Ai, que loucura. Ai. Tudo bem. Próximo. No vídeo foi mostrado o observado, o observador e o observador que observa o observador. Quem seria esse último, já que o espírito é o segundo, ou eu entendi errado? Poderia me esclarecer? A consciência que vem antes do espírito. Próximo. Quando é dito para nós apenas sentirmos, isso é para que se detecte que estamos sentindo e mudemos a postura de sofrimento para a tranquilidade no momento? Isso é para perceber o que está acontecendo por trás da imagem, por trás da figura. Quando propomos apenas sintam, abandonem aquilo que está, a imagem que está sendo colocada e busquem a percepção do que está atrás, aquém da imagem, além da imagem, além do teatro. Busquem o que está se querendo dizer, demonstrar ou propor com isso. E como você está se percebendo e se vendo no que está por trás. Isso é o que chamamos de vontade e por vocês de livre-arbítrio? Vontade e livre-arbítrio? Não, livre-arbítrio, em parte, você pode realmente escolher realizar esse exercício ou se entregar a todas as emoções que cabem. Então, sim, poderia se chamar de livre-arbítrio. Vontade. Se entender vontade como sendo ânima, aquilo que motiva a sua manifestação, sim, aí sim. Se a mente é só um instrumento para testar a gente, dá para dizer que é Deus conversando com nós? O tempo todo. Já que Ele é a própria mente? O tempo todo. Deus, o universo, a vida, o tempo todo. Está dialogando com você. Está dizendo para você, olha quais são os valores que você tem. Olha as consequências que trazem esses valores. Veja o que você está se colocando. O que você realmente quer. Ter fé é o mesmo que ver as coisas em paz e harmonia? Chega-se na paz e harmonia, mas fé é entrega sem condição, incondicional, na compreensão pura de que seja lá o que vier, é aquilo que se precisa, merece e é perfeito. Para se sentir amado por Deus, seria mudar a percepção dos acontecimentos da vida, que são, na verdade, oportunidades, e então agradecer? E não precisa nem agradecer, porque Deus não espera reconhecimento. É só olhar para tudo isso, ter olhos abertos de ver e ouvidos de ouvir, que a coisa não é a figura, é o que está por trás da figura. A proposta está por trás da figura, o amor, o respeito, ele está além da imagem superficial.
mas tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, então sim, ânimo, vontade de ir além da figura. E realizar todo esse trabalho de sacrificar os interesses próprios, sacrificar a si mesmo, sacrificar os anseios, para conseguir chegar e alcançar o que está além da figura. Eram essas perguntas, então. Muito obrigada. Repete para mim, faz favor, então, o que é bem antes do espírito? Ela fez a pergunta. Consciência. Quer dizer que o espírito não tem a consciência, então? A consciência é que tem o espírito, moço. É como você. Você não tem o espírito que te tem. Você é ferramenta. Seria o espírito parte da consciência. Da consciência que é o coletivo. Consciência é quando da manifestação da vida. Moço, vamos colocar você com roupas mais leves, que você possa demonstrar o seu corpo, se exibir, né? Já que a coisa está indo para esse lado, onde você possa compreender que você é algo que você nem imagina até então. Tem final da carreira agora, né? Não, moço, estamos propondo uma carreira nova, exatamente. Chegou na maturidade que era necessária para você se conhecer. Eu não quero nada. Não quero nada. Eu não li meu mente, não tem possível, ele passou tudo, pensou umas coisas, o mentor falou. Próxima fechada, vamos botar aqui na máquina do cowboy, dançando para vender as fechadas. Viu, moço? Você já está sendo aliciado. Acho que vamos vender os seus pedaços. Muito bem. O que mais? Fala, eu. A moça lá que Você comentou já sabe, já falou várias vezes, depois que passou o caos da tempestade, da chuva, por enquanto, dos trabalhos da casa. Porque nós podíamos voltar a trabalhar. Mas como agora, meio que supostamente ficamos sem a sala ali, mas tem tudo aqui para recomeçar. Certo. Vai ter o congado. Daí eles vão todo mundo no congado ou repartir em algum lugar Para colocar o filme? para fazer os trabalhos da casa, que é no reiki, lá embaixo é atendimento da Umbanda. Perfeito, moça. Vamos trabalhar, vamos colocar então ou lá ou aqui, isso, as marcas e que possa ser feito ali. Sim, porque o menino estava supostamente falando com o Cid. E quando abriu a casa era tudo aqui. Acabou, os preto velho, tudo atendendo aqui, nós atendendo aqui. Pode ser. O doutor Francesco atendia na sala. E para nós era tudo tranquilo, tudo bem. Pode ser, moça, não tem problema algum. Até conversando com o Cid, ele disse, não, já tem um lugar para o posto dentro da casa. A gente tem algumas macas por aqui, não tem problema nenhum. Aí, abrimos espaço, tiramos lá o momento, o canto da fofoca lá. Ainda bem que a chuva E da discórdia, exatamente. Agora torcemos a discórdia para cá. Muito bom. Digamos que o senhor tirou as paredes para a gente não ter quadro. Eu posso fazer uma pergunta? Escândalo, né? E sábado, não sei se eu já falei, mas eu vou repetir. Sábado foi um dia para mim muito desafiador no trabalho. Porque eu trabalho num lugar que toda hora tem chegada de mercadoria. E a gente precisa fazer a evacuação para cada setor do mercado. E eu sou aquele que não consegue ver a mercadoria lá atrás. Daí eu peguei um fardo cheio de alface, coisa pro porte. Levei uma patada, já tive que voltar com o pau. Fiz, fui para a fiambreria, outra patada.
Fui ajudar a carregar a caneta. Sabe, deu prefeito. Cara, me ajuda? Entendeu? Deixa brincar. Só que a gente eu já falei com o senhor, com todo mundo. E não é pra brigar, né? Bater de frente. Só que esse último não teve. Porque, né? Ele começou a me xingar, não quer ajuda, não sei o quê. Daí fui lá e botei pra fora. Né? Então não vou mais ajudar, mas também não fala mais comigo. Se quer falar comigo é só sobre trabalho. Porque a gente tinha uma conversa de parceiros de amigos, né? Daí, a partir daquele momento, eu acho que não ficou tudo assim. Porque a gente fala sobre trabalho E agora precisa. entendeu? Só que daí aí me veio uma dúvida. Porque a discussão resolveu, entendeu? Sim, cada um ficou no seu lugar. Resolvido o problema. O problema se deu quando se vai querer tomar um lugar ou estar num lugar que não é o seu. Entendeu? É dele, ele que resolve. Ele não pediu ajuda, você fique na sua. Você cuida do que você. A carga é você só. E é isso que eu, desde sábado que eu fiz. Isso. E não preciso fazer mais nada quando eu vejo que estão levando. Exatamente, moço. Cheguei hoje, não precisei nem arrumar o depósito, de tão limpo que estava. Exatamente. E todo dia a gente tinha que chegar e bater, arrumar, porque estava cheio depois. Aí eu cheguei hoje. Às vezes é só isso, moço. É só esperar e olhar. É só isso. Eu tô aprendendo isso. Eu aprendi. Tô, mas dando prejuízo pra mim. Até me senti culpada, mas agora eu já tô rindo da situação. Não precisei gritar mais, espernear. Tinha que ir a Porto Alegre uma semana antes, eu pedi pra ele baixar no computador um negócio pra pagar a hospedagem, né? Tava 37 pila de pedágio. Ele não baixou pra mim, só que ele queria que eu baixasse no tablet, mas eu não tenho mais memória. Não tinha como. Fui pra Porto Alegre, voltei, não fui atrás. Quando ele viu, entrou as multas, 190 reais. Pirou comigo, né? Eu disse, não, na maior calma. Eu te pedi. Eu tinha que berrar, gritar, espernear e fazer horrores para me ouvir, nem não me ouvia. Ficou uma semana ouvindo. O carro foi a mesma coisa. Moça, entenda que vocês falam muito mais quando não dizem nada. Exatamente. Só isso. Só isso. Porque todo ser que está aos berros, gritando, ele só quer atenção. Só está buscando atenção. Não é comunicação, não é entendimento. É só atenção. Por isso não me cabe mais. Pronto. É só isso. Mais alguém? Voltando ali, quando eu terminei de falar do Guilherme, fui falar. No dia, acho que umas 4 horas da tarde, eu fui deitar. Eu fiz um tipo de comprar na minha casa, uma peça lá. Daí veio uma voz. Levantei, descobri, sentei na cama. E tinha um vulto do meu lado ali, me cochichando. Daí ele diz assim, eu me apresento na casa onde tu participa, mas eu não me apresento de cabeça baixa. Eu tenho uma certa postura. E eu escutando aquela voz, mas não olhava para o lado. Não sei se foi interpretação, sei lá. Daí ele diz assim, eu sou forte, sou da cor escura. Me lembrei da Jaqueline, ela diz que às vezes recebe essa entidade. Do negão, um negão, eu digo. Postura reta, bem aperfeiçoada. E daí eu pedi, só olhando para frente ali, para a peça, eu disse só sem nem olhar para o lado. Mas quem está se apresentando? Ele me disse, eu sou Exu Bará.
Daí quando eu olho pro lado assim, eu vi o olhar do mentor. Meio de lado assim, resguei o meu olho e diz assim para mim: acende a vela colorida. Como diz o Firmino, mentor querido. Ainda bem que eu tinha a vela do Edu, a colorida. Mas foi num presépio que eu peguei aquela vela assim, mas na metade da vela, da primeira cor verde, foi assim para baixo que eu nem vi, queimando. Daí a verde e a branca ficou mais leve. Eu disse: hoje o mentor está na casa. E outro do momento que eu estava falando, nós falando dos despachos disso daqui. Me lembrei aquela vez do trabalho de Exu que nós fizemos aqui na casa, que cada vez depois do mestre que atendeu a gente, que eu tenho o ser de luz lá, que é o Matheus, que trabalhava aqui na casa. Ele disse: agora vocês deixem de hoje até quinta no Congá, todas, vocês deem quinta-feira até as quatro. Foi o trabalho que a gente fez aqui de Exu. Daí ele disse: agora deixem todo mundo deixa lá no Congá. Quinta-feira vocês veem, na outra semana vocês veem, pegam tudo aquilo e cada um pega a sua e vai numa mata, numa árvore bonita, saudosa. Despacho. Foi tanta mistura. Aquele prato foi misturado ali no Congá. Muito escorregando da outra. Se eu me levantando espaço da outra. Pior que eu e a Érgia, peguei no Congá, moço que trabalhava aqui, fomos lá no Vila Verde. Entramos numa árvore, retirada da rua, e o meu filho, aquele traste, filho da mãe, ficou dentro do carro, filmando tudo. Eu e a Érgia despachando o despacho da Jaque. E a Jaqueline pegou o meu. As macumbeiras. Entendeu, moço? Já pensou se Deus desse bola? Daí olhando aquela mandinga, como disse o português. Disse: mas eu não tinha rosa, não. Não sei por que eu despachei a rosa, já que começou a tirar o papel. Essa confusão toda também pode ser que Deus está se aprimorando nesse contexto também. Nós falamos sobre isso, né? O universo se expande e se retrai assim. Daí ainda o ser de luz lá, o Deus acha que Deus não quer se botem quantos pedidos vocês quiserem. E eu, como tinha familiares com problema. Pronto, Deus esqueceu de todos eles. Pior que a Jaqueline foi na água, no céu. Essa vez não foi aquela que tirou as coisas lá na... Hein, gente? Não foi aquela vez que desceu correndo pra jogar aqui nas... Foi pra bananeira. Foi nas bananeiras, eu saí correndo, saiu gente pra fora. E eu tive que depois ir lá no cemitério, porque a Patrícia me olhando toda lá no cemitério. Ela ficou apavorada lá, cadê? Ai, querido. As macumbeiras, as macumbeiras que põem fogo no Congá. Você botou aonde? Do lado de bunda pra rua e o Michael filmando dentro do carro. A gente já se divertiu aqui, menina. Acho que tinha um sobrado no cavalo. As macumbas da casa dão risada. E a Érica. Eu vou dar risada com as macumbas daqui. Eu vou fazer macumba pra você. Olha esse fundo. Se macumba funcionasse, ele tava lascado. E a Érica cavocava. Mas a das pipocas ali que foi feito também largado com a vela ali, de repente o óleo tava pegando fogo nas Era as minhas pipocas. Se não fosse pela sua mão, essa casa tinha pego fogo. Alguma vez que deixaram vela ali no Congá para pegar fogo naquelas paredes.
A pipoca não Se queimou, fosse ela você derreteu. dependesse da gente, eu tinha Não era fácil, foi feito até as pipoca, não queimou, ela derreteu. Não, se O dependesse não só da estava gente, conseguindo. a gente já pegou. Eu também começo a brincar com essas crianças. Muito bom, moço, muito bom. Vamos promover então mais um trabalho assim, vamos botar os despachos, depois a gente esconde tudo, cada um tira um número, leva o despacho do outro. Ah, mas aquela ideia de um cemitério eu gostei. Esperar o vulgo. Aproveite, tem um rapaz que precisa passar um tempo por lá junto. Você fica olhando só que você gosta, não tem graça. Aquele ali tem que ser do guarda. Aí quando ele disser quanto tempo tem que ficar, até você a mata aqui. Vai longe. Eu tô assim, uma Lidiane, que fizeram com Ah, sim. o mesmo cigarro. Até comer o cigarro. Ele mandou na futebol que vocês tomaram. Mas a gente acha que Deus não tem Ele agora ele deu um chute de novo. Eu gosto de Até comer cigarro, ele não vai comer. Mulher da cachaça. É coisa boa. E essa aqui não aprendeu, não parou de fumar, que ele aprendeu. aprender, porque não consegue fazer não. Não tem mais dinheiro para comprar um bombinho em casa. Tenta aqui, ó. Diz que não adiantava nada. Ai, meu Deus. É. Se tivesse nada mais em fogo, eu vi como é que ia estar bom. Mais alguma coisa? Das tranqueiras do Exu, agora esperar a próxima. Esperar o burro melhorar e depois vir o mentor, muito mais fazer. Sentindo que chama você fogo da casa. Agora as paredes é tudo. Não mais como coisa. Ai, não tem ideia. Não, claro, se quiser, então tá bom. Só quando tiverem todos reunidos. Se precisar disparar uma Maria lá para botar, vamos disparar uma. Agora o mentor já botou a lenha, já botou o fogão ali, já botou a churrasqueira. Espera que tacar fogo nessa casa daqui a pouco. O que gosta de botar fogo é tudo, vai lá dar uns passos e bota fogo na água. Aí Nossa, ficou bem feliz. Esses dias eu fui jogar muito com esse cigarro e eu achei que eu tinha apagado, a puta que bate assim, vai pegar fogo. Ai, Michele sem cara. Mais alguma coisa? Mais alguém? Muito bom. A proposta que foi dada antes continua valendo. Não mudou. Um último dever. Tratem uns aos outros como eu trato vocês. Isso não mudou.
Oi? Ah, desliga. Muito bem. Agora parece até a sua consciência, né? Vazia, sem som, nada. Só eu ali dentro de